Olá, queridos, graça e paz a todos. Avançando mais uma vez no nosso treinamento Restaurando a Visão de Deus para a sua igreja. Treinamento este que tem por finalidade preparar os santos, equipar os santos para que eles cumpram o sacerdócio dos crentes aqui na terra. Ou melhor dizendo, que cumpra o ID de Jesus, que está lá registrado em Mateus 28:19, onde o próprio Jesus disse que nós devemos ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Na lição 3, queridos, hoje nós vamos falar sobre um princípio muito importante que nós vamos aplicar lá nos grupos pequenos. Antes de nós irmos para os grupos pequenos, nós vamos precisar, irmãos, verdadeiramente termos um relacionamento com Deus. Se nós lermos o livro de Atos, capítulo 2, verso 42, nós vamos perceber, queridos, que ali no livro de Atos, os irmãos, eles tinham algumas características. E essas características nos mostra uma grande verdade. Os irmãos ali da igreja primitiva, eles tinham um forte relacionamento com Deus. Pastor Emerson, como que nós sabemos que os irmãos, lá no livro de Atos, eles tinham um forte relacionamento com Deus? Se você abrir a sua Bíblia aí no livro de Atos, capítulo 2, verso 42, você vai perceber que todos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Você irá perceber no texto que todos, irmãos, perseveravam na comunhão, nas orações e no partir do pão. Então, por essas evidências, nós entendemos que a igreja primitiva, os irmãos que estavam ali reunidos como igreja, como corpo de Cristo, evidente que eles tinham um forte relacionamento com Deus. A proposta da aula número 3 é nós falarmos sobre relacionamentos, que para nós é o maior valor. Então é sobre isso que nós vamos falar, sobre relacionamentos. E aí, amados, nós vamos usar muito aqui no nosso treinamento, preparando o povo de Deus, preparando os santos, equipando os santos para cumprirem o sacerdócio dos crentes. Nós vamos falar muito sobre o relacionamento, não somente com Deus, mas o relacionamento em comunidade. Já que quando nós olhamos para o livro de Atos, nós vamos ver essa dinâmica. Nós percebemos ali que os irmãos, os santos, eles tinham uma intimidade uns com os outros e tinham uma forte intimidade, um forte relacionamento com o Senhor. E para começar, queridos, nós precisamos entender que o cristianismo ele não é simplesmente uma religião. Nós vamos começar a perceber, queridos, dentro do Novo Testamento, que a igreja primitiva, o cristianismo, ele não é uma religião. O cristianismo, na verdade, é um relacionamento. E por que nós falamos que o cristianismo é um relacionamento? Ora, basta nós estudarmos o livro de Atos e nós vamos perceber ali o princípio dos uns aos outros sendo aplicado. Então, quando nós olhamos, voltando um pouco antes, nós vamos perceber o próprio Jesus reunindo ali os seus discípulos e formando uma comunidade de relacionamento. Então, o cristianismo, ele não é uma religião. O cristianismo, ele tem esse traço característico de relacionamento,
Jesus e os discípulos. Posteriormente, a igreja ela começa a ser formada e nós vamos ver no livro de Atos 2, Atos 3, nós vamos ver ali em Atos capítulo 12, uma reunião na casa onde os irmãos estão orando para que Pedro seja liberto da prisão. Então, verdadeiramente, quando nós estudamos o livro de Atos, fica bem claro para nós, nós temos pistas, nós temos ali princípios no livro de Atos que mostram para nós que o cristianismo, ele não é, querido, simplesmente uma religião. O cristianismo ele tem como base relacionamentos, relacionamento com Deus e relacionamento uns com os outros, isto é, com o corpo de Cristo, com a família de Deus. Amados, nesse estudo, na lição 3, nós vamos perceber que Deus ele preparou o cristianismo. Através do cristianismo, através de nós conhecermos a Cristo, nós vamos ter um contato com o próprio Deus. Então, nesse sentido, o que nós podemos entender? Apenas nos relacionamentos com o Pai, por meio do Filho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Então, um dos princípios que nós começamos a entender aqui na lição 3 é que o cristianismo, primeiro, ele não é simplesmente uma religião. O cristianismo, ele é um relacionamento com Deus, ele é um relacionamento uns com os outros. E agora, nós começamos a entender, queridos, que a única forma de nós termos um relacionamento com Deus, este relacionamento só pode acontecer através do Filho. Jesus ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós entramos na família de Deus hoje porque nós começamos, porque o Espírito Santo ele veio até nós, nos convenceu do pecado, do juízo e da justiça, e ele nos colocou dentro da família de Deus. Então, nesse sentido, nós começamos a se relacionar, a nos relacionar com Deus. E este relacionamento começa com a regeneração do Espírito Santo em nossos corações. Este relacionamento com Deus começa com o convencimento do Espírito Santo, mostrando para nós que nós somos pecadores. Sendo assim, nós fomos guiados até Cristo, entendendo o nosso pecado, a nossa depravação total. E nesse sentido, Cristo nos regenerou, o Espírito Santo nos regenerou e nós começamos um relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. Queridos, esse é o maior relacionamento de todos, um relacionamento com Deus. E quando nós falamos de relacionamento com Deus, ou qualquer tipo de relacionamento, amados, nós vamos entender um princípio muito importante. Relacionamentos demandam tempo. E isso significa que nós vamos ter que gastar tempo com Deus. Se nós queremos conhecer bem uma pessoa, nós vamos precisar gastar tempo com essa pessoa. E a lição de hoje tem essa proposta: mostrar que o relacionamento é o nosso maior valor. Então, primeira coisa importante que eu quero enfatizar aqui: nós hoje temos um relacionamento com Deus. E este relacionamento, queridos, ele começou por meio de Cristo.
Foi Jesus quem disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o relacionamento nosso com Deus é o valor mais importante para nós. E posteriormente, consequentemente, já que o cristianismo ele não é uma mera religião, mas o cristianismo na prática é relacionamento uns com os outros. Então nós entendemos que relacionamentos com Deus e com a igreja e com os irmãos é um valor maior para nós. E este relacionamento, queridos, ele se constrói, ele demanda um tempo. Este relacionamento, ele é construído na nossa caminhada com Deus, frequentando a igreja local, frequentando os grupos pequenos. Então, relacionamentos, de fato, demanda tempo. E a pergunta que eu quero fazer, já que nós estamos nos preparando para irmos para as casas, para realizarmos este trabalho nos grupos pequenos e nos lares, no bairro ou no contexto a qual nós estamos inseridos, nós como igreja, nós como corpo de Cristo, que temos uma grande missão aqui na terra, que é cumprir o ID de Jesus, onde Jesus nos ordena a pregarmos o evangelho a toda criatura. Antes de nós sairmos, nós precisamos buscar essa intimidade com Deus. E esta intimidade, nada mais, nada menos, significa na prática um relacionamento com Deus, que vai demandar um tempo de cada seguidor de Cristo, de cada cristão que realmente foi regenerado por Deus. E isso vai demandar um tempo. Queridos, agora uma das formas que nós podemos buscar um relacionamento com Deus é através das Escrituras. Deus nos deu a Bíblia como regra de fé. A terceira pergunta do Catecismo de Westminster diz o seguinte: o que é as Escrituras Sagradas? As Escrituras Sagradas é a palavra de Deus, o Velho e o Novo Testamento. A nossa única regra de fé e prática. Então, um relacionamento com Deus passa pelo filtro da sua palavra. Passa pelo filtro da palavra de Deus. Você já leu as cartas de amor que o Pai escreveu para você? Você sabe qual carta é essa? É evidente, queridos, que a carta a qual estou falando é a palavra de Deus. Jesus disse em João 15:3: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, se nós estamos falando de relacionamento com Deus, este relacionamento ele passa pelo filtro da palavra. A voz de Deus continua falando pelos séculos por meio da sua palavra. Deus ainda fala, queridos. Se nós não ouvirmos a voz de Deus pela palavra, nós não iremos conseguir manter esse relacionamento com Deus saudável. Nós não iremos ser um canal de bênção para o corpo de Cristo, para os nossos irmãos que estão ali em comunidade conosco. Então, se nós queremos sair para os lares, é importante que você entenda nessa lição. Você precisa de um relacionamento com Deus. E este relacionamento com Deus, ele começa pela palavra. Então, todo cristão que um dia começou um relacionamento com Cristo, é necessário que ele conheça as Escrituras, que ele conheça a palavra de Deus.
Isso é importante para nós mantermos o relacionamento com Deus. Deus falou, isso é básico. Deus ainda fala, isso é vital. Deus continua falando. Negar isso é trágico. Deus não parou de agir. Deus não está em silêncio. Então Deus ele continua falando. E como que ele fala, queridos? Por meio da sua palavra. Então nós estamos tratando nessa lição sobre relacionamento. O relacionamento, o cristianismo não é uma religião. O cristianismo é muito mais do que uma religião. O cristianismo é um relacionamento. E já que o cristianismo é um relacionamento com Deus e um relacionamento uns com os outros, para nós que vamos começar esse trabalho dos grupos pequenos nos lares, é importante que todos que estão envolvidos nesse projeto tenham isso em mente, o relacionamento com Deus. E isso significa na prática, se nós quisermos ganhar o mundo, nós vamos precisar ter um forte relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus, ele começa pela palavra. A palavra é um meio de graça que Deus nos deu para nós conhecermos a Ele e desfrutarmos da sua vontade. Outro meio importante para nós mantermos o relacionamento com Deus é a oração, queridos. E a oração, nada mais, nada menos, é um convite à intimidade. A oração, nada mais, nada menos, é um diálogo, uma conversa entre duas pessoas. Isso significa que nós precisaremos falar com Deus, já que o relacionamento, já que o cristianismo, ele não é uma mera religião, mas sim um relacionamento com Deus. E como já aprendemos, este relacionamento com Deus começa por meio de Cristo. Nós fomos chamados, nós fomos regenerados por Deus e dessa forma nós entendemos o Evangelho e hoje temos um acesso ao Pai por meio de Cristo. Então começou ali um relacionamento. O relacionamento nosso com Deus começa por Cristo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, agora que eu tenho um relacionamento com Deus, eu começo a viver na família de Deus. Então é evidente que agora eu vou começar a ter um relacionamento uns com os outros. E em síntese, o cristianismo é isso. É um início de um relacionamento com Deus, é um relacionamento uns com os outros. E dentro do relacionamento com Deus, Deus vem e nos dá a sua palavra para nós conhecermos Ele, entendermos a sua vontade. Então, você que está nesse projeto dos grupos pequenos, é importante que você tenha um contato com as Escrituras. É importante que você leia a Bíblia. É importante que você estude a Bíblia. E nós temos falado muito isso nos treinamentos. Para você que está começando, começa a ler ali 2, 3 capítulos da Bíblia diariamente. Começa ali pelo Novo Testamento. Em 3, 4 meses, com certeza você já terminará o Novo Testamento. Terminando o Novo Testamento, volta lá no Antigo Testamento, começa lá em Gênesis, gasta mais alguns meses para você ler de Gênesis a Malaquias. Acabou Malaquias, começa o ciclo de novo. Enfim, um cristão, ele tem que viver o que o apóstolo Pedro disse, lá na sua segunda carta, no capítulo 3, verso 18. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesse sentido, queridos, até agora nós temos aprendido que o relacionamento com Deus passa pelo filtro da palavra. O segundo meio para nós mantermos um relacionamento com Deus é por meio da oração. É nós falarmos com Deus,
termos um diálogo com Ele, conversarmos com Ele diariamente. E para isso, queridos, para nós mantermos esse diálogo com Deus, com certeza nós vamos ter que aplicar o princípio do quarto. Jesus, ele ensinando os seus discípulos, Jesus ele foi bem claro e enfático. Quando nós orarmos, nós devemos entrar no nosso aposento, no nosso quarto e falarmos em secreto com Deus. Então, este relacionamento com Deus, além da leitura da Bíblia, além de meditar na sua palavra, para nós não pecarmos contra Deus, é outro meio que Deus nos deu para mantermos um relacionamento com Ele, é a oração. Então, veja bem, quando nós falamos de grupos pequenos, quando nós falamos ou de célula, independente do adjetivo, o princípio é a comunhão de um grupo de irmãos que vão se reunir numa casa, como se reunia os irmãos lá no livro de Atos. Então, com a sua célula em mente, os membros vão a seus lugares privativos, seus quartos de escuta. A edificação é certamente sobrenatural. Para que os crentes se tornem canais de edificação, devem estar primeiro em contato com a fonte. Na verdade, o que eu quero dizer com isso, queridos? Já que nós temos uma proposta, nós temos um objetivo, que é cumprir a grande comissão de Mateus 28:19, de Marcos 16:15. Se o nosso propósito é praticarmos o sacerdócio dos crentes aqui na terra, tudo vai começar, sinto muito, irmãos, com um relacionamento com Deus. E para nós que estamos fazendo esse treinamento, o relacionamento com Deus é o nosso maior valor. E este relacionamento com Deus vai exigir de nós que nós tenhamos uma vida devocional, de leitura e meditação na sua palavra. E muito mais do que ler e meditar na palavra de Deus, nós vamos precisar, queridos, ter um relacionamento com Deus por meio da oração. Qual é o pastor que não experimentou uma conexão direta entre o tempo investido diante do trono e a unção na hora de pregar um sermão? Assim deve ser cada santo de Deus. O ouvir precede o ministrar. Como ocorria com o Senhor? Suas noites de oração o preparavam para os dias de ministração aos outros. Temporadas pessoais com o Senhor em oração e contemplação abrem os canais de edificação. Então, qual que é a ideia? Já que nós vamos cumprir o ID de Jesus, vamos evangelizar, vamos praticar o sacerdócio dos crentes, é importante, queridos, nós termos essa intimidade com Deus, termos este relacionamento com Deus. Nós não podemos sair sem ter essa intimidade com Deus, de oração e meditação na sua palavra. E quando nós falamos do quarto, o quarto, na verdade, é um símbolo, uma metáfora para nós entendermos que precisamos de relacionamento com Deus. E aí eu quero dizer que quando nós estamos em contato com Deus, nós precisamos abrir os nossos ouvidos. Por quê? Porque esse tipo de reunião requer pessoas com quarto de escuta. Elizabeth descreve a experiência da oração como preparação para o ministério. Veja o que essa irmã em Cristo disse. Experimentar a comunidade não pode ser programado para uma noite, mas ela se torna possível somente quando existem pessoas que fazem o trabalho essencial, preliminar de oração. Quando o trabalho de oração foi realizado, podemos ver e ouvir nos outros o que de outra forma chegaria até nós de forma distorcida ou completamente confusa.
Não temos a mesma necessidade de ser afirmados pelos outros ou de achar um lugar para nós mesmos no esquema das coisas. A oração nos liberta para estarmos disponíveis para as pessoas. Ela é a preparação para o evento da comunidade. O que a Elizabeth quer dizer com isso, irmãos? Na verdade, o que ela quer dizer é que quando nós temos um quarto de escuta, uma intimidade com Deus, nós vamos preparados para a nossa reunião do grupo pequeno. Essa é a ideia. Então, até agora, o que nós vimos aqui? O que nós aprendemos? O maior valor. Qual é o maior valor? O maior valor é o relacionamento. E o relacionamento começa com Deus. Este relacionamento com Deus, ele nos deu dois meios. A sua palavra. Então, isso significa, irmãos, nós que vamos sair para a guerra, nós que vamos sair para o campo, nós que vamos sair para praticar o sacerdócio dos crentes, nós precisamos de revestimento. Nós precisamos de relacionamento com Deus. E este relacionamento é o relacionamento por meio da sua palavra, porque nós vamos discipular pessoas, nós vamos evangelizar, nós vamos responder para as pessoas que nos questionarem da nossa esperança. Então nós precisamos estar preparados na palavra, precisamos ler, precisamos conhecer. Isso faz parte do relacionamento com Deus, leitura e meditação na tua palavra. O salmista Davi, ele dizia: a tua palavra escondi no meu coração, para não pecar contra ti. Segundo, nós vamos precisar ter um tempo de oração com Deus. Então, o relacionamento com Deus, além de ser uma preparação para o dia do encontro dos grupos pequenos, nós vamos desfrutar a presença de Deus por meio da palavra e por meio da oração. E você vai se preparar para se encontrar com os seus irmãos lá no grupo pequeno? Então, tenha uma intimidade com Deus. Eu vou dividir esta aula em duas. Essa primeira parte nós aprendemos que o relacionamento com Deus é o nosso maior valor. Relacionamento com Deus acontece por meio da oração e por meio da palavra. E quando nós temos essas práticas, o nosso encontro lá no grupo pequeno, com certeza, vai ser muito edificador. Porque quando nós estamos em contato com Deus, quando nós temos uma intimidade forte com Deus, isso vai ser refletido lá no grupo pequeno, lá fora. Isso vai ser revertido em ações que glorificam a Deus. E aí nós vamos cumprir o que Paulo disse: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Deus abençoe a todos. Relacionamento, o nosso maior valor, principalmente o relacionamento com Deus. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.